Por favor. Você pode adorar a Deus. Aqui está o anjo fiscalizador, o anjo da vitória, o anjo multiuso. Aqui está o anjo de todas as coisas. Aleluia. Amando de Deus. Glórias a Deus. Permita, Roberto, com a saudação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória. Paz do Senhor para a igreja. Amém. É noite de vitória. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Coisa linda. Bom é estar na presença do Senhor. Que privilégio é esse de estar na casa do Senhor? Diga com carinho e respeito para o teu irmão do lado: foi bom você ter vindo. Não tem lugar melhor. Alegrei-me como me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me como me disseram: vamos à casa do Senhor. É a noite de vitória. Deus já está falando desde o momento que você saiu da tua casa, desde o momento que você decidiu que hoje estaria na casa do Senhor. Foi o Espírito Santo que nos conduziu. Foi Ele que nos trouxe até este lugar. Como Deus já tem falado, e irá falar mais e mais. Você crê nisso? A igreja crê nisso? Preste atenção. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Olha como é que Deus irá falar nas nossas vidas. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Vamos a essa passagem de Ezequiel, no capítulo 37. Ela vai narrar o estado em que o povo se encontrava. Deus vai mostrar a Ezequiel através de uma visão. E aonde Ezequiel está? Junto com o povo. E aonde eles estavam? Cativos. E por que estavam cativos? Porque não obedeceram. E por não obedecerem, agora estão pagando o preço. Porque a única coisa eu vou falar que faz o crente pagar preço é desobediência. Jeremias profetiza antes-exílio. Nabucodonosor está vindo. Ele vai vir. Aí vem um trujão chamado Ananias. Mas vai vir, mas eu sou de nós 70. Quem tem sempre um para trabalhar. Não é 2 anos, mas 70 anos. Vai nascer, vai crescer dentro do cativeiro. Jeremias morre, levanta Nabucodonosor e leva o povo a cativo. Ezequiel está sentado próximo ao rio que corta a Babilônia, cujo nome era o rio Quebar. E ali Deus começa a falar com Ezequiel. Agora vem para o capítulo de número 37. Deus leva Ezequiel em espírito ao vale. Ele mostra algo. E nesse vale estava cheio de ossos. Mas não eram ossos de pessoas que acabaram de morrer há pouco tempo. Eram ossos de pessoas que já morreram há muito tempo. Eram pessoas que já estavam mortas há muito tempo. Porque o texto não diz só ossos secos. Ele coloca sequíssimo. No alto grau que já estava a situação espiritual daquele povo. Não só morreu, está mais do que morto. Apagou. E quando Deus mostra isso a Ezequiel, Deus faz Ezequiel
rodear este vale. Entre os ossos. Por que Deus faz Ezequiel rodear entre os ossos? Por que não passar por cima dos ossos, já que já estavam mortos? Por que rodear aquilo que está morto? E por que não passar por cima? Preste atenção no que Deus está falando. Está morto, mas eu faço reviver. Não é porque morreu que você tem direito de passar por cima. Não é porque morreu, está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Não é porque morreu que você tem direito de passar por cima, não. Olha como é que a palavra de Deus é linda, rodeia. Só que ele diz assim: Ezequiel, pode viver esses ossos? Opa. Olha para cá. Imagine você olhando para a situação que aos seus olhos não tem jeito nenhum. Pensa numa situação que não tem jeito nenhum. Você olha assim, não tem mais jeito. O médico chega, reúne a família e diz assim para você: só tem uma semana de vida. Aí você olha para si mesmo e diz: eu não tenho condições nenhuma para reverter essa situação, porque eu sou homem, eu também tenho validade, tanto como essa pessoa que a medicina desenganou. Ezequiel diz: Senhor, tu sabe, eu não tenho condição nenhuma, mas tu tem. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Não tem como ir, mas se o Senhor me levar, eu chego lá. Não tem recurso nenhum, mas se o Senhor me enviar o recurso, eu irei. E o que Deus fala para Ezequiel? Então profetiza. E profetizei-me quando me deu ordem. Preste atenção que Ezequiel não profetiza por livre e espontânea vontade. Porque Ezequiel olha como cenário, ele como homem, ele sabe que ele não pode fazer nada, mas a voz que clama no ouvido de Ezequiel diz: então profetiza no meio desses ossos. E Ezequiel vai olhar: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Agora quando ele começa a profetizar, porque como se me deu ordem, eu vou repetir para você entender: não profetize sem ordem, tá? Para você não passar vergonha. Não recebeu ordem, não recebeu recado, não recebeu nada, fica quieto. Não faz nada que Deus não mandou você fazer. Ai, a arca está caindo, pera aí que eu vou segurar, não mete a mão. Está caindo, eu vou ajudar aqui. Como o povo estava trazendo a arca de volta. Ele, não, está caindo. Foi fulminado na hora. Mas ele vai profetizar, porque ele recebe ordem. E quando ele recebe a ordem e ele profetiza, alguma coisa começa a acontecer. Qual é a primeira coisa que acontece quando ele começa a profetizar? Ele escuta um barulho. Mas que barulho é esse? Até então não estava acontecendo nada, mas Deus me traz no vale e me manda profetizar. E havia um silêncio total, porque onde existe morte existe silêncio. Mas a presença do Senhor chegou, mandou Ezequiel profetizar, começa a acontecer barulho. A primeira coisa que se escuta é um grande barulho, um ruído. Agora você imagina, não havia nada, não havia esperança. Você olhava para a luz você olhava para frente do túnel e só via escuridão. Mas Deus manda profetizar, você já começa a ver alguma coisa. Porque até então você estava parado, mas quando Deus manda você se movimentar, você começa a se movimentar, você já começa a ver alguma coisa. Você já começa a ver o resultado. Ezequiel continua profetizando. Ezequiel: ossos secos. E quando Ezequiel profetiza, agora começa um mover no meio do vale. E começa um ruído no meio do vale. E começa o que o texto diz, um reboliço. Aleluia, Jesus. E começa cada osso a se colocar no seu devido lugar.
Eu vou falar devagar, sem pressa, mas eu já vou terminar. Presta atenção. Antes de Deus fazer algo na tua vida, primeiro Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Não pensa que vai descer unção na tua vida, vai descer glória, vai descer milagre, se está tudo fora do lugar e está tudo desconcertado e tudo desajustado. Não, primeiro Deus começa a ajustar tudo. Primeiro Ele começa a colocar tudo no seu devido lugar. A primeira etapa é colocar tudo no seu devido lugar. Os profetas de Baal clama, agora é que ele reclama, ele exclamou, não, primeiro ele repara o altar. Primeiro ele coloca as coisas no lugar. E depois que ele colocou as coisas no lugar, agora ele vai clamar. E quando ele clamou, Deus desceu. Mas você, eu vou clamar porque eu sou homem de Deus, sou usado por Deus, não. Porque ele é assim, tem mandamento, tem ordenança, tem Bíblia, tem palavra, tem que ter obediência, tem que ter direção de Deus, tem que ser na vontade de Deus, tem que ser no querer de Deus. Agora Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar, porque Ele profetizou. Mais uma vez, e tudo começa a se ajustar. E quando você profetiza na direção de Deus, Deus começa a colocar as coisas no lugar. Tudo que está desajustado, tudo que está fora do lugar, tudo que não está no seu devido lugar, agora Deus começa a colocar no lugar. Se coloca o exército de pé, um exército numeroso, mas o exército ainda não tinha vida. Mas primeiro aconteceu o que? O ruído. Segundo aconteceu o que? Deus começou a colocar as coisas no lugar. E agora? Agora Deus vai começar a dar vida onde não tinha vida. Mas como Ele vai dar vida onde não tinha vida? Ele vai primeiro fazer etapa por etapa, tópico por tópico, parágrafo por parágrafo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar nessa noite. Porque as coisas de Deus são perfeitas. As coisas que Deus faz é perfeita. Quando Deus começa a fazer o milagre na tua vida, as coisas vão acontecendo tópico por tópico. É degrau por degrau. Ninguém olha para o topo, porque aqui ninguém é canguru e salta, já chega no topo. Você vai degrau por degrau. Não foi falado de Davi? Sim. Davi é ungido rei? Sim. Ele assume o trono de Israel no outro dia? Não. Para onde ele vai? Enfrentar gigante. Foi ungido rei, não é rei, mas ser preparado para ser rei. É uma etapa, é um processo, até assumir o trono de Israel. Não foi ungido rei ontem e já vai sentar na cadeira de rei. Não, vai aprender a ser rei. E como é que você aprende a ser rei? Você não serve o primeiro. Quer ser rei? Seja servo primeiro. Cuida de ovelha. Ele tomava conta daquilo que não era dele, mas viu o leão, ele partiu para dentro. Todo mundo sabe que a força física de um leão é maior do que um ser humano, mas mesmo assim ele não se acovardou e foi para cima. Veio o urso, todo mundo sabe que a força física do urso é maior do que a do homem. Ele não se acovardou, ele não deixou pegar as ovelhas que não era dele. Deixa disso, as ovelhas eram de meu pai. Ele tinha a responsabilidade de tomar conta daquilo que não era dele, e não deixou o urso levar. O gigante afrontava todo mundo, corria, ele parou como menino. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra hoje. E aqui para terminar, dizer que eu começo a profetizar. Vem nervos, vem carne, vem pele. E agora está o exército pronto. E agora ele vai dizer: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem do quatro ventos, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que viva. A vida só chegou porque Ezequiel profetizou. O milagre só aconteceu porque Ezequiel profetizou. Aqui eu termino. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu a direção, Deus te deu a ordem, profetiza. Olha para a situação da tua vida que você está passando, que você entende que não tem mais jeito, e começa a profetizar. Deus me dá a ordem para profetizar. Porque eu quero cantar o hino da vitória. Eu quero cantar o hino da vitória. Eu vou profetizar e tu vai colocar a minha casa em ordem. Eu vou profetizar e tu vai abençoar a minha vida espiritual. Eu vou profetizar e tu vai abençoar a minha vida financeira. Eu vou profetizar e o milagre vai acontecer no meio da minha família, no meio da minha parentela, no meio dos meus irmãos em Cristo Jesus. Eu vou profetizar e algo vai acontecer, porque a partir do momento que você profetiza, o céu começa a se mover. É teu favor. Você pode aplaudir a Jesus?
perfeita e eficaz. Meus irmãos, nós vamos recolher a oferta da casa do Senhor, mas pode gravar. Louvado seja o nome. Tudo é para a honra e a glória do Espírito Santo. Esse piso aí, esse porcelanato, a cantina, tudo isso aqui é as ofertas, o dízimo, campanha dos nossos irmãos. E todos que investem nessa campanha aqui, eu não conheço um que investe na obra de Deus que esteja padecendo. Eu não conheço um, meu irmão, que esteja passando dificuldade. Ali atrás tem uma família ali, a nossa irmã Glai, nosso irmão Cícero, todos os propósitos. A irmã Glai também, todos os propósitos, abraça a causa da igreja e são bem-sucedidos. Porque às vezes a gente acha que ser bem-sucedido, Adriano, é ser rico. Miserável homem que sou, vai dizer o apóstolo Paulo. Bem-sucedido é ter uma vida espiritual bem-sucedida e ter ausência da necessidade. Você poder descansar, deitar e saber que vai comer bem amanhã. Saber que você não vai ser despejado. Saber que sua família, seus filhos estão com saúde. Como a minha filha, meus filhos, os filhos de vocês. Saber que tem uma família estruturada. Porque a obra de Deus padece o homem, mas a obra de Deus não padece. Então, Deus está nesse lugar, louvado seja poucos lugares que Deus ainda está fazendo alguma coisa. E eu louvo a Deus que esse altar o Senhor está fazendo. Esse altar o Senhor está fazendo. Eu disse para a diaconisa Jéssica que ainda não seja pela sua fé, mas é pela nossa fé, vai ser se concretizado as bênçãos do Senhor. Vai ser concretizado. Louvado seja o nome do Senhor. Também falamos aqui, oramos, e Deus revelou aqui algo da parte de Deus, da prima do esposo da irmã Denise, o irmão Jorge, está lá atrás, na última sexta-feira, e Deus estava dando livramento do infarto sobre essa senhora. Quando chegamos em casa também, novamente, saindo, sentado, eu dou muita confiança ao diabo, né? Eu já devia ter parado de dar confiança a ele, mas eu sempre fico dando confiança para ele, e fico falando no meu ouvido aí, para não ficar revoltado e sair da graça. Aleluia. O nosso diácono Jorge me liga quase meia-noite dizendo, todo apavorado, assustado, falando, pastor, eu liguei, acabei de ligar para minha prima, e tudo que o senhor revelou ali, para a glória de Deus, ela já fez o exame, ela passou mal, o peito dela, ela quase infartou, foi levada para o hospital, ela está fazendo mapeamento, investigando, e na segunda-feira ele me liga de novo dizendo, pastor, minha prima já chegou e não tem nada. Não é verdade, minha Denise? Não é verdade, Jorge? Louvado seja. Ou seja, profeta de verdade, presbítero Roberto, como você pregou, prega a verdade, fala a verdade. Profeta de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Não abre a boca de qualquer maneira. Eu estou dando até essa aula no seminário. Aleluia. Sobre os profetas menores. O profeta de verdade, ele antes se preparava. Tinha que ter uma vida espiritual preparada. Passava por uma escola. Ele era preparado para depois se profetizar. Eu quero comer um cachorro quente, estou doido para ir na cantina comer. Se eu for ali comer, daqui a pouco eu vou vir profetizar? Não vou, varão. Não vou, porque tem que ter uma vida espiritual preparada. O problema é esse, o problema é que a gente está falando demais. E a profecia maior está aqui, ó. Deus honra. O profeta Elias, irmã Glai, tinha intimidade tanto com Deus, mas tanto com Deus, que ele já profetizava por conta própria. Aleluia. A intimidade foi fazer que ele falasse por si próprio. A intimidade era tão grande que Deus falou, deixa ele brincar. O que ele falar, eu assino embaixo. Sabe por quê? Porque tinha testemunho. Aleluia. Tinha testemunho de homem de Deus. E quando se tem testemunho, você fala aqui, Deus age aqui. Quando se tem intimidade com Deus, você fala aqui, Deus opera ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então você confia em Deus. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque o céu já está desbloqueado. O altar está pronto para entregar para quem volta.
noite, faça o teu, oferte com alegria para a casa de Deus, porque essa oferta que nós ouçamos é para esse terreno aí, você chegar com o seu carrinho e colocar do lado ali o seu carro no estacionamento e parar de receber multas ali na frente. Amém? Deus seja louvado ao nome do Senhor. Vitória, vem aqui louvar um hino aqui, em nome de Jesus. Grande Deus. E Aleluia. oferte, passe a máquina, faça tudo o que tem que ser feito, dê o seu melhor nessa noite. E quem trouxe o seu envelope de dízimo? Quem está com o dízimo no envelope? Quem tiver com o dízimo no envelope, não entrega agora não, que às 0 horas nós vamos vir aqui para o altar, clamar ao Senhor. Amém? A evangelista Nice chegou aí, eu vi que ela chegou, você vê lá com ele lá, com ela lá, tá bom? E nós vamos clamar aqui às 0 horas em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor, vamos ofertar ao Senhor. Pode louvar, Vitória. Vamos louvar o louvor, eu peço que o irmão me ajude. Grande Deus. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar,
ofertante, prosperidade. Depois eu vou dar mais uma oportunidade, o pregador já está chegando. Vamos embora pelos prosperidade, a ofertante, repreende tudo que seja ruim na vida financeira do nosso povo. Oremos. Elmo, pastor, senta aqui comigo. Pode vir. Senta aqui comigo. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero apresentar a vida financeira do teu povo, Pai. Ó Deus, aqueles que contribuíram, aqueles, Senhor, ó Deus, que pagaram seus votos nos dias de hoje, aqueles que ofertaram, ó Deus, que dizimaram. Pai querido, eu coloco diante do Senhor a vida financeira do teu povo. Pedindo ao Senhor que venha derramar as bênçãos sem medida, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Senhor, repreender todo o mal, Pai, da vida do seu povo. O Senhor venha derramar, meu Senhor. Ó Deus, as grandes bênçãos na casa do seu povo. Pai querido, aqueles, Senhor, meu Deus, aguardando uma oportunidade, o Senhor venha abrir as portas do céu, meu Senhor. Ó Deus, que o celeiro do seu povo venha ser parte, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida financeira de cada um dos seus filhos, te agradecendo pela vitória deles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Muito agradável. Já tem quantos anos que a gente não se viu? Desde a pandemia, desde quando se formamos? Desde quando formamos, né? Muitos anos. Meu colega de sala acadêmico, estudamos ali, se formamos ali no bacharelado, na FAICAD. E eu estou olhando para ele ali, ele falou que ardeu no coração, veio de queimados aqui na nossa vigília hoje. Me dá um abraço. Uma alegria imensa de receber você, meu amigo. Pastor, eu sei o nome dele, é que eu erro, ele me estreia, Elber não, Elon. Esse pastor Elon, um amigão de sala, 4 anos ali naquela pegada ali, né, meu pastor? Para a glória de Deus, Deus nos honrou, a pandemia veio para tentar parar, mas não parou, né? Glórias a Deus. Poxa, que felicidade te ver, varão. Que felicidade. E Deus abençoe sua vida. Já é pai, né? Falou para mim, papaizão já, glória a Deus. 2 aninhos? Que benção. Eu não vou deixar de te dar uma oportunidade. Tem que te aproveitar, não. Isso aqui é